fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele te dá tudo, amigos, família, comida, mas nem sempre é assim. Às vezes a provação, o sofrimento, as dificuldades fazem a gente sentir que a nossa oração parece não passar do teto. Não é sempre que você vai sentir a presença de Deus. E aí a adoração fica mais difícil. Aquele momento em que parece que Deus te abandonou, daquelas noites escuras. Davi, por exemplo, ele, apesar de toda aquela amizade que ele tinha com Deus, depois de Jesus, na Bíblia, Davi é um homem considerado o coração de Deus, um homem que mais tinha amizade íntima com Deus. E ele reclamava da aparente ausência de Deus na hora da angústia. Por que te escondes de mim? Por que estás tão longe, né? Por que me rejeitaste? Bom, na verdade, é claro que Deus nunca abandonou Davi, assim como Ele não te abandona. E Ele prometeu que jamais te abandonaria, jamais te rejeitaria. Só que Deus não prometeu que você sempre sentiria a presença dEle. Tem dia que você tem aquela impressão de que todas as suas sensações de comunhão espiritual sumiram. Você ora, repreende, jejuma, confessa pecado e nada. Não há nada de errado com isso. É parte normal da provação e do amadurecimento da sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso uma vez na vida. Jó, quando não podia sentir a presença de Deus, ele dizia, tem aquele versículo Jó 23, que ele fala, se eu vou para o Oriente, lá não está, para o Sul, para o Nordeste, mas aí ele conclui o versículo dizendo, mas Ele conhece o caminho por onde eu ando, e se me puser à prova, eu aparecerei como ouro. Quanto mais quente, quanto maior a prova, mais brilhante fica. Então, quando Deus parece distante, você pode pensar que Ele está zangado ou está te punindo por algum pecado. E, na verdade, o pecado realmente desliga a gente da amizade íntima com Deus. Quando nós entristecemos o Espírito de Deus, nós sufocamos a nossa amizade com Deus. Quando nós desobedecemos, nós entramos em conflito com as outras pessoas, ficamos mais amiguinhos do mundo do que de Deus. A gente se afasta de Deus, não é Ele que se afasta. E nem sempre esse sentimento de abandono e afastamento de Deus tem relação com o pecado também não. Às vezes é um teste de fé que todos nós temos que enfrentar. É um erro muito grande dos cristãos buscar uma experiência ou uma sensação de presença de Deus. Na verdade, nós não podemos depender dessas sensações. Quando você é um cristão novo, Deus ainda te dá umas colherzinhas de chá. Mas Ele responde às orações as mais imaturas e egoístas. Ele te dá emoções. Só que à medida que você vai crescendo e amadurecendo na fé, você precisa parar de depender dessas comprovações. Deus vai te emancipar, porque a presença dele é muito mais profunda do que sensações. As nossas emoções não tem como as nossas emoções medirem a presença de Deus. A onipresença de Deus é algo muito mais profundo do que uma manifestação da presença de Deus. Elas são coisas diferentes. Deus está sempre presente, mesmo quando você não consegue sentir. E Ele está mais interessado que você confie nele sem precisar sentir. O que agrada a Deus é fé. Deus responde orações, fé. As situações que mais provam a nossa fé são aquelas em que a vida desanda e Deus parece que não pode ser achado. Jó perdeu tudo. E você vê que até o capítulo 37 você não vê Deus falar nada. Deus fica no mais completo silêncio. E louvar a Deus num momento desses é difícil. Deus pode lidar com as suas dúvidas, com a sua raiva, com o seu sofrimento, com as suas perguntas. Derrame-se diante de Deus, descarregue todos os seus sentimentos, queixe-se. Admitir o seu desespero e a sua fraqueza é também uma questão de fé. Isso é acreditar em Deus. Acredite que Ele pode ouvir essa oração. Deus não muda.
Independentemente do que está acontecendo, das circunstâncias, o caráter de Deus continua imutável, mesmo você sentindo ou não. Ele é eternamente bom, Ele te ama, Ele está com você, Ele se importa com você, Ele tem um plano bom, perfeito e agradável para a sua vida. E Ele repara em cada detalhe da sua vida. Ele está no controle e Ele pode te salvar. Confie que Deus cumprirá as suas promessas e não nas suas emoções. Os problemas circunstanciais não podem mudar o caráter de Deus. A graça de Deus e o cuidado de Deus te cerca, mesmo que você não consiga sentir. Jó, ele fala assim, ainda embora ele me mate, mesmo assim eu esperarei nele. Não existe uma provação pior do que a provação que Jó passou, né, gente? Quando você se sente abandonado por Deus, o mesmo assim mantenha sua confiança nele, você está adorando de uma forma mais profunda. Gente, para pensar no sacrifício do Filho de Deus. Se você não tiver nada para adorar, pensa no que Jesus fez. Olha, ele foi desnudado, ele foi espancado até ficar quase irreconhecível. Ele foi açoitado, ridicularizado, escarnecido. Ele foi humilhado de todas as formas, coroado naquela coroa de espinho. Ele foi cuspido, ultrajado. E quando ele já estava quase inconsciente pela perda de sangue, ele ainda foi forçado a arrastar aquela cruz morro acima para depois ser pregado nela e ainda ser deixado para morrer devagarinho. Enquanto o seu sangue escorria ali, aqueles homens horríveis gritavam insultos, zombavam. E como Jesus assumiu a culpa pelo meu pecado e pelos seus pecados, Deus teve que se separar dele porque ele estava cheio de pecado, embora nunca tenha pecado, ele assumiu os nossos pecados. E naquela hora horrível, Deus teve que deixar. Aí sim, Jesus sim ficou sozinho. Ele foi quando ele gritou com aquele desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sim, meu amor, foi deixado sozinho. Para que você e eu nunca mais tivéssemos que ficar sozinhos. Ele poderia ter se salvado, mas aí ele não poderia salvar a gente. Por que Deus permitiu e suportou um trem tão medonho, tão perverso, tão terrível, tanta crueldade? Por quê? Para que você e eu pudéssemos ser poupados da eternidade no inferno, para que você e eu pudéssemos partilhar da sua glória para sempre. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Só isso já vale o nosso agradecimento e louvor contínuos.